Senhor presidente, Vossa Excelência está sendo vítima do erro de projeto que fizeram nessas casas, onde eu não vejo Vossa Excelência, exceto se me inclinar, e não vejo o relógio. Portanto, eu quero falar sobre esse projeto. O que está em jogo e que deixa o PT e a CUT atormentado é que está em jogo o fim da categorização e de colocar o trabalhador para pagar ao sindicato que não lhe serve. O que está em jogo é o financiamento da CUT para contratar de forma terceirizada capangas para vir à porta do Congresso fazer protesto para apoiar a política de terceirização da Petrobras promovida pelo PT. A Petrobras foi terceirizada para que o sindicato, que o PT, através de Vacari, arrecadasse dinheiro para fazer política e ganhar eleições. Nós estamos na direção e no sentido de atender a OIT. Nós estamos legislando sobre esse processo porque o nosso Tribunal Superior do Trabalho, de maneira errada e equivocada, criou essa figura de atividade meio e atividade fim. Quem constrói um prédio, contrata o projeto, é atividade fim ou não? Quem constrói o prédio, contrata a topografia, a sondagem e a fundação, é atividade meio ou atividade fim? Quem ganha uma concessão de rodovia, contrata uma empresa para construir a rodovia e essa contrata outra para fazer o asfalto e outra para fazer a pintura. Nós estamos tratando de especialização. A Alemanha não tem legislação sobre isso. O Japão não tem. A Coreia nos dá lição, não tem. Nós copiamos da França e copiamos errado, porque nós temos o sindicalismo pelego no Brasil. A CUT é pelega. Está trabalhando para desviar a atenção de um governo que acaba de terceirizar o próprio trabalho da presidente, entregando ao vice-presidente o trabalho de articular a política que seria dela. Portanto, nós queremos votar esse projeto e aprovar, pelo bem do Brasil, pelo bem do trabalhador brasileiro e pelo bem da economia que leva dinheiro e leva comida para a mesa dos brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente Manato, senhoras e senhores deputados, aqueles que acompanham essa sessão. Acho que é importante, para poder entender o momento que nós vivemos no Brasil, voltar à década de 90 e lembrar o período de organização do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo reuniu as esquerdas latino-americanas sob a coordenação de Fidel Castro e o objetivo era claro, estender para toda a América Latina o comando e o poder de partidos de inspiração marxista. E aí a gente pode compreender, nesse projeto de poder continental, que o PT e o Brasil, lamentavelmente, fazem parte, nós podemos entender por que foi transferido para Fidel Castro milhões e milhões de reais do Mais Médicos. Porque, por exemplo, que os gastos com o Porto de Mariel, a sociedade brasileira só vai descobrir em 2027, graças ao sigilo que o governo brasileiro colocou sobre aquela obra. Nós podemos compreender a expropriação daquela usina brasileira da Petrobras, lá na Bolívia, que foi apropriada por Evo Morales, mais de 60 milhões de dólares de investimentos recentes na Bolívia. Nós também podemos lembrar aqui os 967 milhões de dólares do metrô de Caracas. Não tem metrô no Brasil, mas tem dinheiro brasileiro para fazer o metrô de Caracas. Eu chamo a atenção disso, senhor presidente, porque essa é a realidade brasileira. E no Brasil, um conjunto de partidos escolheu, lá quando Lula chegou ao poder, de estar no poder, de partilhar deste poder. E lá estava
e eu respeito a opção que fez, o Partido Trabalhista Brasileiro. E por que trago esse assunto? Começando lá no Foro de São Paulo, para mostrar que tem dois projetos para o Brasil. O projeto de esquerda, liderado pelo PT, afinado com o Foro de São Paulo, e tem um projeto que hoje está na mão e nas ruas brasileiras, daqueles milhões de brasileiros que saem às ruas para exigir respeito do governo, decência do governo, honestidade do governo, respeito ao dinheiro público e ao contribuinte brasileiro. Ontem, triste, lamentavelmente, a Executiva Nacional do meu partido, para minha particular tristeza, aprovou a abertura de entendimentos para uma eventual fusão com o Partido Trabalhista Brasileiro. Respeito o Partido Trabalhista Brasileiro do meu estado, o nacional, tenho grandes amigos no PTB, mas significaria, deputado Manato, se nós voltarmos à década de 50, querer que no mesmo partido estivessem Getúlio Vargas, fundador do PTB, e Carlos Lacerda. Talvez a história de maior antagonismo político que já se viu no Brasil. Como é que com raízes tão diferentes, com posicionamentos tão diferentes, vamos apenas reduzir tudo à matemática? A política no Brasil é um fato interessante. Soma-se 21 mais 25, tem 46. Soma-se mais um minuto de televisão, mas e a coerência? Vai se votar a flexibilização da legislação trabalhista? Um partido trabalhista defende o trabalhador ou vota contra o trabalhador? Um partido de centro-direita como democratas quer um Estado menor ou um Estado maior? Como é que isso pode ser misturado? Temos doutrina, ideologia completamente diferente. E temos milhões de eleitores no Brasil completamente diferentes. O eleitor brasileiro não se move mais pelo "está dando que se recebe". Graças a Deus, a máxima franciscana tem que ser banida do processo político brasileiro. Nós temos, com o advento da internet, presidente Manato, com as redes sociais, um eleitor muito mais consciente, que já não se molda pelo "é dando que se recebe". Ele quer coerência, ele quer inteligência, ele quer comprometimento dos seus representantes. Volto a dizer, estou aqui para defender que o Democratas continue na oposição, dê oposição ao projeto petista que faz mal ao Brasil. Quero reafirmar, respeito o Partido dos Trabalhadores. Não posso e não aceito o petismo. O petismo corrompeu as instituições brasileiras. O poder público no Brasil se viu minado por uma doença de poder que não mede nada. Se alguém tem dúvida, vai na Petrobras para ver o que está sendo feito. Por essa razão, os caminhos do Democratas e o caminho do Partido Trabalhista Brasileiro são caminhos diferentes, que devem ser respeitados. Os eleitores que votaram no PTB, votaram para o PTB apoiar a presidente Dilma. Os eleitores que votaram democratas, querem democratas na oposição ao projeto petista e ao projeto de Dilma. Por isso, em nome da coerência, eu quero dar uma palavra de tranquilidade a todos os mais de 1 milhão de filiados dos democratas. Ainda há um longo caminho a percorrer e o DEM vai terminar, presidente, vivo, forte e na oposição.